Gálatas 6, de 1 a 5. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aí, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos dá a chance de ouvir a Tua palavra exposta. Fala conosco nesta noite. Nos dê o Teu Espírito para nos transformar por completo, segundo a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é viva e poderosa. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe-me fazer uma pergunta para todos nesta noite. O que é ser uma pessoa espiritual? Como você responderia isso? Podemos acrescentar uma segunda pergunta, que é: como então nós podemos ser espirituais? Ou mais espirituais? Ou melhorar a nossa espiritualidade? Essa pergunta, e de um modo geral a busca por uma espiritualidade sadia, maior, mais elevada, seja lá o que você quiser chamar, não é uma pergunta recente, moderna, mas é uma pergunta, é uma busca da humanidade em toda a sua história. Existe o registro até cômico, ou melhor, não cômico, mas estranho ou diferente, de um cristão chamado Simeão, no 5º século, e ele era um dos primeiros grupos de cristãos chamados os pais do deserto, no deserto sírio, na região da Síria. E esse cristão Simeão, nessa busca por uma espiritualidade maior ou melhor, e para se tornar uma pessoa mais espiritual, ele, na beira do deserto, construiu um pilar, e no topo do pilar ali o seu abrigo, e ele viveu lá sozinho, isolado por 6 anos. Longe de todo mundo, longe de tudo, na beira do deserto, ele, no seu pilar, por 6 anos. Essa foi a resposta que Simeão deu para esta pergunta. Como eu posso ser uma pessoa mais espiritual? Eu preciso estar longe de todos e em um ambiente isolado, só eu e Deus, assim vou alcançar uma espiritualidade maior e melhor. Mas essa pergunta não apenas cristãos tentam responder, o mundo todo tenta buscar. Alguns vão dizer que uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade melhor é encontrada em uma união indescritível com a natureza. Então você precisa usufruir e experimentar a natureza. Você e a natureza precisam ser um só, e assim você será uma pessoa espiritual. Outros dizem que espiritualidade é abrir mão de tudo que é material. Então você desapega dos seus bens, daquilo que você tem, daquilo que o mundo corre e corre atrás para tentar conquistar. Você não é assim. Você é uma pessoa espiritual que abandonou tudo isso. Só tem o necessário para a sobrevivência, sem ambições, sem desejos, sem planos, apenas você e suas meditações, e assim você é uma pessoa espiritual. Seja a resposta que Simeão encontrou, ou a resposta que o mundo dá, nenhuma delas é adequada. Nenhuma delas consegue te ensinar de maneira apropriada como ser uma pessoa espiritual. Mudando um pouco essa frase e colocando um vocabulário mais próximo da carta aos Gálatas, essa pergunta, como ser uma pessoa espiritual, poderia ser refraseada como podemos viver no Espírito.
E é isso que Paulo ensina a partir do capítulo 5, depois que ele fala da batalha entre a carne e o espírito, depois de explicar e listar as obras da carne e também o fruto do espírito, ele encerra o capítulo 5, no versículo 25, dizendo, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Essa pergunta, como ser espiritual, pode ser refeita como podemos viver no espírito, como podemos andar no espírito. E no capítulo 6, Paulo responde a esta pergunta. Então você hoje, que talvez também busca essa espiritualidade, você que quer saber como viver no espírito, olhe para a palavra de Deus e a resposta que Paulo dá. Porque Paulo nos ensina que viver no espírito é viver em comunhão, levantando os caídos, carregando o peso um do outro e considerando cada um a sua própria porção. Viver no Espírito é viver em comunhão. Isso significa levantar os caídos, carregar o peso um do outro e considerar cada um a sua própria porção. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, no versículo 1, viver em comunhão, levantando os caídos. Depois, no versículo 2 e 3, viver em comunhão, carregando o peso um do outro. E, por último, versículo 4 e 5, viver em comunhão, considerando cada um sua própria porção. Paulo nos responde, neste texto, como podemos viver no Espírito? Viver no Espírito pressupõe uma vida em comunhão. Não é como este cristão conhecido de Simeão, isolado no deserto, não é em uma intimidade profunda com a natureza, não é abrindo mão de todas as coisas materiais através de um dualismo que o mundo prega, é uma vida com o povo de Deus. Viver no Espírito é viver em comunhão. Paulo pressupõe isso antes de começar o capítulo 6. Ele fala, por exemplo, no versículo 26 do capítulo 5, para não deixarmos nos possuir de vanglória, um provocando ao outro. Veja só, tudo que ele está falando aqui se encaixa no contexto da igreja. A própria carta foi escrita para as igrejas na região da Galácia. Paulo pressupõe a vida da igreja em comunhão. Então, em primeiro lugar, você quer ser uma pessoa espiritual, você quer viver no Espírito, você precisa da comunhão do povo de Deus. Você deve viver junto, em comunhão, em comunidade com o povo de Deus. E viver em comunhão com o povo de Deus significa que muitas vezes precisa se levantar os caídos. Veja só, Paulo já falou da liberdade que nós temos em Cristo. Paulo já falou que é Cristo quem salva, não são as obras da lei, não são as atitudes legalistas que os judaizantes ensinavam, mas Cristo, a fé em Jesus Cristo apenas, é Cristo quem salva, salvos pela fé, pela graça em Jesus Cristo. Porém, esta liberdade que nos livra, sim, do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado, ela ainda não, Deus no seu plano eterno ainda não nos livrou da presença do pecado. Então viver em comunhão, viver na igreja, viver com o povo de Deus, significa viver com pessoas pecadoras, pessoas que têm falhas, pessoas que têm dificuldades. Viver no Espírito é viver com outros pecadores, remidos por Cristo pela graça de Deus. Tendo nos lembrado disso, podemos entender melhor por que Paulo fala aqui sobre corrigir pessoas surpreendidas em falta. Paulo parece que vai de viver no Espírito para corrigir os que caem, os que falham imediatamente, porque Paulo tem essa pressuposição em mente, a vida na igreja, a vida em comunhão, e o fato de que cristãos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, também ainda são pecadores, e muitas vezes caem. Paulo já falou da batalha entre a carne e o Espírito. Paulo já falou para cultivarmos o fruto do Espírito, ficarmos alerta contra as obras da carne. Paulo sabe que mesmo na igreja, a igreja de Cristo Jesus, ainda existem pecadores. Se existem pecadores, pessoas vão
cair. Mas isso não significa que a igreja deve pegar essas pessoas que caem e as expulsar, e as jogar fora, e as eliminar do seu meio. Não. Paulo diz, olha, viver no Espírito é ter a capacidade de levantar os caídos. Paulo usa uma expressão, surpreendido em alguma falta. E à primeira vista parece que Paulo está dizendo, pessoas pegas no flagra, aquela pessoa que você vê e pegou com a mão na botija fazendo algo errado, e essa pessoa então foi surpreendida em sua falta. Mas não é isso que o texto original tem em mente, não é isso que Paulo está nos ensinando. Paulo aqui fala de uma expressão que poderia ser traduzida como superadas por alguma falta. E a ideia de Paulo tem a ver com a derrota ou a vitória. Lembra? Paulo está falando da batalha entre a carne e o espírito, uma guerra que acontece constantemente e algumas vezes pessoas espirituais que conhecem a Cristo, filhos de Deus, ainda assim na batalha contra a carne perdem, são derrotadas. A carne, por algum tempo, por algum momento, parece que está superando a pessoa. Nós sabemos que não é uma vitória definitiva, porque Cristo já nos libertou do poder da escravidão do pecado. Mas, momentaneamente, humanamente falando, essa pessoa foi superada pela falta. E quando isso acontece, quando o pecado já não é mais um acidente, mas é um hábito da pessoa, quando a pessoa parece que agora foi derrotada por aquela obra da carne, aquilo que ofende ao Senhor Deus, aquilo que transgride a lei, é papel dos outros filhos de Deus, as pessoas espirituais que vivem em comunhão, corrigir essa pessoa. Paulo fala de corrigir, é uma palavra que poderia ser traduzida como restaurar, ou seja, é uma correção para restaurar, para melhorar, para suprir as dificuldades. Tudo isso pode ser resumido como levantando os caídos. Viver no Espírito é viver em comunhão, levantando os caídos. Paulo fala que isso deve ser feito com o espírito de brandura. Obviamente, Paulo tem em mente o amor, que é o primeiro elemento do fruto do Espírito, como nós vimos semana passada. Isso deve ser feito por amor e com amor. Você quer viver no Espírito? Viva em comunhão, levantando os caídos. Esta é a primeira lição que Paulo nos ensina. Nós podemos e devemos aplicar isso para as nossas vidas. Primeiro, obviamente, a mesma pressuposição que Paulo faz, nós também precisamos fazer. Viver no Espírito é viver em comunhão. Você precisa do povo de Deus. Você precisa da igreja. Se você é um filho de Deus, se você conhece a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você não é um cristão isolado. Você não é um crente que está sozinho. Você é parte do povo de Deus, você é membro do reino de Cristo Jesus e você é um cidadão dos céus. Todas essas figuras de linguagem que a Bíblia usa, membro do reino, cidadão dos céus, parte do corpo de Cristo, todas elas implicam e trazem consigo o sentido de presença, de estar juntos. Não tem como você ser membro de um corpo separado, partido, distante. Você não é um cidadão efetivamente se você não participa das coisas e dos eventos daquela cidade, se você não se faz presente, se você não está junto. Você, para viver no Espírito, precisa do povo de Deus, do povo espiritual. Essa ideia de crente sozinho, de cristão isolado, de que eu sou a própria igreja e eu não preciso dessa instituição humana que os homens criaram, essa religiosidade que não serve para nada, que apenas oprime e julga as pessoas, isso não é bíblico. Um cristão isolado é uma contradição. Se você conhece a Cristo,
Você é parte do corpo de Cristo, você é membro do povo de Cristo, você deve viver em comunhão. Você precisa da igreja. Você precisa da igreja. Para viver no Espírito, a solução não é ir para o deserto viver sozinho. A solução é ir para a igreja, viver com o povo de Deus, participar, estar junto. Obviamente, estar junto com o povo de Deus significa, como já vimos, estar junto com outros pecadores. E por vezes as pessoas caem. Quando isso acontece, é papel da igreja não criticar, expulsar, eliminar, julgar, mas restaurar, corrigir com brandura. Em outras palavras, e sendo um pouco mais direto ao ponto, esses olhares tortos, fofoquinhas, sussurros, comentários maldosos sobre pessoas e falhas de outras pessoas, nada disso tem lugar na igreja. A igreja é o lugar onde irmãos se preocupam com outros irmãos. E quando irmãos caem, são surpreendidos em falta, são superados pelas obras, pelo pecado, é papel da igreja estender a mão e restaurar aquela pessoa. Não é julgar, não é criticar, não é fazer piadinha, não é falar, você não pode ser parte desta igreja, nada disso. Restaurar. Mas restaurar, muitas vezes, necessita um processo doloroso. É como um médico operando uma cirurgia, ele corta a carne primeiro, ele faz movimentos violentos contra o corpo da pessoa, mas para a restauração, para retirar o que está errado, o que está dando problema, para restaurar a saúde. Isso significa que na igreja também, às vezes, a restauração dói um pouco. Você precisa conversar com a pessoa, você precisa confrontar a pessoa, você precisa ir direto ao ponto e dizer, meu irmão, eu te amo, mas a maneira em que você está vivendo não condiz com o fruto do Espírito. Você está sendo superado pela carne. Arrependa-se e vamos juntos caminhar, viver no Espírito. Viver no Espírito é viver em comunhão, levantando os caídos com brandura, com amor, em amor. E olha só que interessante. Paulo diz assim, para que não sejas também tentado. E, irmãos, muitas vezes, infelizmente, a igreja não levanta os caídos, mas chuta os caídos. Muitas vezes a igreja não estende a mão para quem está precisando de ajuda e simplesmente exclui e isola a pessoa. Talvez não literalmente segregando, mas através de comentários, de atitudes. Isso vem do coração de pessoas que acham que não estão suscetíveis a caírem. Paulo nos lembra, olha, viver em comunhão, viver no Espírito, levantando os caídos, porque você também pode cair. Lembre-se disso a todo momento. Um irmão caído não é motivo de risada, não é motivo de crítica, é um alerta. Eu também posso cair. Eu vou ajudar o meu irmão. E eu vou ficar alerta, e eu vou vigiar, porque eu também posso passar pela mesma situação. Humildade. Reconhecendo que não somos nada sem Cristo. E tudo o que somos é Cristo. E é em Cristo. Não somos melhor que ninguém. Não somos imune a pecado nenhum. Talvez você ache que é imune a algum pecado. Tal coisa eu nunca vou fazer. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Levante os caídos com brandura, vigiando, guardando-se para não cair em tentação. Obviamente, irmãos, nós temos na nossa igreja a disciplina eclesiástica. E isso é bom, isso é colocar em prática o que Cristo nos ensinou no Evangelho de Mateus e também o que Paulo diz aqui sobre restaurar, corrigir os que estão surpreendidos em falta. A disciplina na igreja, ela nunca é feita para criticar, para julgar. A disciplina, ela tem 3 propósitos, principalmente. Existem outros, mas os principais. Primeiro, defender a honra e a glória de Cristo. É um filho de Deus, é uma pessoa que
carrega o nome de Cristo junto com ela, que está envergonhando a Cristo. Por isso a disciplina é aplicada. Mas a disciplina é também para a preservação do corpo, porque como Cristo nos ensina, um pouco de fermento fermenta toda a massa. E o pecado se espalha e contamina, e às vezes leva mais e mais pessoas a caírem. A disciplina é feita para proteger o corpo de Cristo também, a honra de Cristo e o corpo de Cristo. Mas a disciplina também é feita para restaurar a pessoa caída. Conselhos, presbíteros, quando aplicam um ato de disciplina em alguém, não devem estar se vingando, não devem estar tomando um ato de justiça, não devem estar mostrando quem é que manda. Se isso acontece, os irmãos podem ter certeza que o Senhor Deus irá cobrar essas pessoas que abusam da sua autoridade. A disciplina é para a glória de Cristo, para a proteção do corpo e a restauração do caído. Presbíteros, pastores, devem sempre disciplinar com lágrima nos rostos, com os corações partidos e doendo, porque um irmão e uma irmã em Cristo está caído. A disciplina é um instrumento para levantar a pessoa, para restaurar a pessoa. A disciplina é importante, é um ato de amor feito com brandura. Se você é uma pessoa que já passou por isso, que já foi surpreendida em pecado, e talvez por conta disso, e de novo, surpreendido não significa pego no flagra, mas derrotado na batalha, o pecado se tornou um hábito, você foi vencido. Se esse é o caso para você, e isso te envergonha, e por causa disso você está longe da igreja, e muitas pessoas assistem online e participam das programações de maneira virtual porque se envergonham de estar na igreja, porque uma vez, um certo dia, caíram e hoje se envergonham disso. Se a igreja em algum momento criticou e julgou, a igreja deve se arrepender, mas você, cristão, que caiu, venha para a igreja, para que os outros irmãos te ajudem a levantar, te estendam a mão e restaurem você da maneira necessária. O papel da igreja, viver no Espírito, é viver em comunhão, levantando os caídos. Mas não só isso, também é carregar o peso um dos outros, porque Paulo continua o texto, e depois de falar, olha, levante os caídos com brandura, vigiando para não caírem também, ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E é interessante que os adversários de Paulo falavam muito sobre cumprir a lei. Eles falavam que cumprir a lei era requisito para a salvação. E Paulo condena essa mensagem veementemente. Paulo diz, não, isso não é verdade, esse não é o evangelho. Isso é uma deturpação, uma corrupção do evangelho de Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé apenas. É Cristo quem salva, pela fé, pela fé. E Paulo diz, olha, e é somente pela fé em Cristo, vivendo no Espírito, que finalmente a lei é cumprida. Não é com as atitudes, os requisitos legalistas dos judaizantes. Não, eles que querem tanto cumprir a lei estão muito longe de cumprir a lei. É aqueles que sabem que não conseguem cumprir a lei, que creem em Cristo Jesus apenas e vivem em comunhão no Espírito, que cumprem a lei de Cristo, porque eles carregam as cargas uns dos outros. A palavra que Paulo usa aqui para cargas pode ser traduzida como peso, como um fardo, e é realmente algo pesado, difícil de carregar. E é papel da igreja um ajudar o outro a carregar a sua carga, o seu fardo. Paulo diz, olha, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mais uma vez, um chamado à humildade. Você não é melhor nem superior às outras pessoas. A carga do seu irmão não é mais difícil que a sua de carregar. Cada um tem a sua própria carga e todos precisam de ajuda uns dos outros para carregar sua carga. Obviamente, carga aqui tem uma conotação negativa, e nós sabemos que Paulo se refere talvez aos problemas, às dificuldades, mas não apenas isso. A palavra no original é um pouco mais ampla, e nós podemos resumir como pesos, problemas e responsabilidades. Em outras palavras, viver no Espírito é viver em comunhão, levantando os caídos, ajudando os irmãos a carregarem suas cargas, seus problemas e suas responsabilidades. De forma bem prática, irmãos,
nós podemos trazer para a nossa realidade. Na igreja, no povo de Deus, você tem ajuda para carregar seus pesos, suas responsabilidades. Aquilo que talvez é difícil de carregar por conta da sua própria falha, por conta do seu pecado, e outras coisas que não tem nada a ver com sua falha ou com o seu pecado. São responsabilidades e dificuldades da vida. Tudo aqui se encaixa na palavra que Paulo está dizendo. Em outras palavras, você que passa por dificuldades com saúde, na igreja você tem pessoas que te ajudam a suportar este fardo. Pessoas que, se precisar de uma ajuda emergencial para comprar um remédio, vão estar lá. Pessoas que não vão julgar, que não vão criticar, mas vão ajudar imediatamente. Pessoas que, quando a sua dificuldade, a sua carga tem sido talvez a maneira de educar seus filhos. Pessoas que já educaram seus filhos, que os filhos são adultos, que vão estar lá com você para te ajudar, para te aconselhar, para orar com você, para te encorajar e dizer, olha, não desanime, persevere, nós estamos juntos, eu estou aqui carregando a sua carga. Recentemente, eu mudei de casa e os irmãos da igreja estiveram lá para me ajudar a carregar a minha carga, literalmente. E nós podemos ampliar isso para outros tipos de carga. Na igreja você tem pessoas para te ajudar a suportar o peso, os pesos dessa vida. Muitas coisas são muito difíceis de se carregar sozinho. Se você tentar carregar a porta do meu guarda-roupa, por exemplo, sozinho, você não vai conseguir. É pesado, é estranho de segurar, mas com a ajuda de mais uma pessoa não é tão pesado e não é tão difícil. É até fácil de transportar. E essa ilustração simples e comum se aplica para tudo na nossa vida. Na igreja você tem pessoas para te ajudar a carregar seu fardo, seu peso, problemas e responsabilidades. Na nossa igreja, nós estamos em um contexto em que é comum já nessa igreja, os adolescentes, os jovens, quando chegam na fase da faculdade, irem para outra cidade. E nós percebemos, pais, às vezes ficam preocupados, aflitos, mas olha só que bênção, nós temos famílias passando por isso, nós temos famílias que já passaram por isso, nós temos famílias que vão passar por isso, e um pode orar junto com o outro, um pode encorajar ao outro, um pode ajudar e apoiar ao outro. Meu irmão, eu sei o que você está passando, eu também passei por isso, mas vamos orar juntos, vamos confiar em Deus juntos, nós estamos aqui. Meu irmão, eu sei que você vai passar por isso ainda, ore conosco, nos ajude. Doenças, a mesma coisa, perdas, sofrimento, a mesma coisa. Eu sei da história de uma família, e uma mulher uma vez disse para mim, olha, na minha vida eu tive tantos abortos, e isso me consumiu muito, eu sofria muito, me entristecia muito, até um dia em que uma outra jovem família na igreja perdeu seu bebê. E naquele instante eu percebi que por causa da minha experiência eu pude ajudar essa outra família jovem, recente na fé, a carregar o peso deles. E eu fui um instrumento de Deus para abençoar aquela família. E hoje eu percebo que Deus usou o meu peso e a minha experiência com o meu peso, que foi carregado com outras pessoas junto comigo, para ajudar agora essa outra família. É prático, faz sentido. Você quer viver no Espírito? Vive em comunhão, levantando os caídos, carregando o peso um do outro, ajudando um ao outro, orando um por outro, compartilhando as vitórias e as derrotas um dos outros. Carregar juntos. Obviamente, irmãos, para carregar tem que estar junto. Não dá para ajudar uma pessoa a carregar um peso a 10 quilômetros de distância. Precisa-se estar juntos, em comunhão, participar da vida na igreja, estar em comunhão, usufruir destes benefícios que Paulo nos ensina. Viver em comunhão é viver no Espírito é viver em comunhão, levantando os caídos, carregando o peso um dos outros. E por último, considerando cada um sua própria porção. E aqui parece que Paulo se contradiz um pouco, porque ele termina dizendo no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas no versículo 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros. Como que podemos conciliar estes dois versos? No versículo 4, prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. A explicação está no fato de que carga, no versículo 2, e
fardo, no versículo 5, são palavras diferentes, com significados diferentes. No versículo 2, nós já vimos, Paulo fala sobre peso, problemas, dificuldades e responsabilidades. No versículo 5, Paulo fala sobre uma pequena carga ou um fardo, uma maneira melhor de entender, uma mochila. Imagine que você está se preparando para uma jornada e você tem a sua bagagem, a sua mala, a sua mochilinha. Você vai fazer uma caminhada, uma trilha em uma montanha, você leva a sua mochilinha e você é responsável por aquela mochila com os seus suprimentos. E nessa mochila que Paulo fala aqui, nós temos os dons, as facilidades e as dificuldades que Deus deu para cada um. Isso significa, irmãos, que, colocando em palavras mais diretas, cada um é cada um. Você é você. Você não é o outro e o outro não é você. Espiritualmente falando também. Deus te salvou, te resgatou da escuridão, te deu uma nova vida, te deu o Espírito para habitar em você e o Espírito te abençoa com toda a sorte de dons espirituais. Alguns têm dons de serviço, outros têm dons de oração, outros têm dons para cantar. Alguns lidam melhor com crises e emergências, outros não lidam tão bem com crises e emergências, porém sentem e têm uma empatia maior, conseguem se importar e demonstrar o amor com mais facilidade. Outros são bons ouvintes e conselheiros, mas cada um tem sua própria carga, sua própria mochila. E Paulo está dizendo aqui, olha, viver em comunhão, levantando os caídos, carregando o peso um do outro, utilizando aquilo que Deus deu para cada um. E considerando cada um a sua própria porção, aquilo que Deus deu para você. Ou seja, sem comparação, sem olhar para o irmão do lado e dizer, olha, a minha mochila tem suprimentos melhores do que a sua, a minha porção ela é mais eficaz do que a sua. Ou talvez fazendo o contrário, olha, a sua porção é melhor que a minha, a sua vida é mais fácil que a minha, os seus dons são superiores ao meu. Porque comparação leva a uma dessas duas possibilidades. Ou você vai de maneira arrogante diminuir o outro, ou de maneira de autossabotagem diminuir a si mesmo e entrar num ciclo de depressão e frustração, porque você é muito inferior às outras pessoas. Não se compare com as outras pessoas. Considere você o seu próprio dom, a sua própria porção. E de novo, porção aqui, fardo, seja lá a palavra que nós escolhermos, não diz respeito apenas dons e capacidades, mas também as facilidades e as dificuldades. Na vida cristã, algumas pessoas conseguem passar por diferentes situações reagindo de diferentes maneiras. Com relação à tentação, por exemplo, para uns, dar o dízimo é natural e não é tentação nenhuma não dar o dízimo, deixar de devolver o dízimo. Para outros, o dinheiro já exerce uma tentação maior e essa pessoa tem mais dificuldade. Não estou dizendo que um é mais fiel, o outro não, mas estou dizendo que cada um tem a sua facilidade, o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Somos individuais, pessoas individuais salvas pelo mesmo Senhor, parte do mesmo corpo, para viver juntos em comunhão, levantando um ao outro, carregando o peso um do outro, considerando cada um a sua própria porção. Olhe para você, veja quais são suas dificuldades. Não se compare com os outros. Não olhe para os seus irmãos do lado e diga, olha, realmente eu não sirvo de nada, eu não presto para nada, eu sou inferior, eu sou o pior de todos. E ao mesmo tempo não olhe para os outros e diga, eu sou melhor, eu sou superior, eu sou mais importante, eu sou insubstituível, o que seria da igreja sem mim? Nenhuma dessas atitudes é o que Paulo ensina. Viver no Espírito é viver em comunhão, levantando os caídos, carregando o peso um dos outros e cada um considerando a sua própria porção. Você quer se comparar? Compare-se a Cristo. Olhe para Cristo. Imite a Cristo. E fazendo isso, e aqui que está a genialidade do que Paulo nos ensina, é considerando cada um a sua própria porção, suas facilidades, suas dificuldades, suas forças, suas fraquezas, cada um conhecendo a si mesmo, considerando a si mesmo, é que fica mais e mais fácil
carregar o peso do outro e levantar os caídos. Porque eu sei das minhas forças, das minhas fraquezas, das minhas capacidades, e eu as uso para a glória de Deus no povo de Deus. E eu ajudo a carregar o meu irmão, que talvez a fraqueza dele é a minha força, porque eu sei que a minha fraqueza é a força de outro que também está comigo, carregando, me ajudando a levar os pesos, as responsabilidades, cada um considerando a sua própria porção. Não se compare com os outros. Considere a si mesmo, a sua própria mochila. Quais são as ferramentas que Deus te deu e as use para viver no Espírito. Viver no Espírito é viver em comunhão. É viver com o povo de Deus. É viver com os outros cristãos que amam e conhecem a Cristo Jesus. E assim, levantamos os caídos, carregamos o peso uns dos outros e consideramos cada um a própria porção.